Shalom, Pai seja convosco, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua casa nesse dia e nos preparando para esse novo ano. Queridos, que nesse dia você possa alcançar muito mais além daquilo que você tem visto, porque Deus preparou para você aquilo que os seus olhos não viu, seus ouvidos não ouviu e nem o seu coração subiu. Deus preparou o melhor para 2025. Quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Essa foi as últimas palavras de Jesus. Em tuas mãos eu entrego, ó Pai, o meu espírito. E Jesus expirou e morreu. Durante o momento em que Jesus ficou pregado naquela cruz, moveu-se com o mundo espiritual e também mexeu-se também com o mundo material. Mexeu com a natureza. Algo extraordinário aconteceu durante a crucificação de Jesus. Por volta de meio-dia, aconteceu algo sobrenatural, que tornou-se em trevas. As trevas tomou conta da terra. E essas trevas, ela ficou sobre a terra de meio-dia até as 3 horas da tarde. E eu fiquei meditando porque isso também aconteceu lá no Egito, quando Deus queria tirar o seu povo do Egito e levá-lo para uma terra que manava leite e mel. E Deus já havia mandado pragas e Faraó não soltava o teu povo, não libertava o teu povo. Então Deus fez vir uma praga sobre a terra. Que praga foi essa? Foi uma escuridão. E a escuridão, a palavra de Deus diz que ela é tão densa, tão densa, tão densa, que podia se tocar nela. E a palavra de Deus também vai nos dizer que o Faraó, ele se achava o próprio Deus. Faraó se achava o próprio Deus. Tudo que Deus fazia, Faraó mandava os magos dele fazer para imitar a Deus. Mas lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que a terra foi tomada por trevas, mas não adiantou de nada. Aquele povo estava tão cego e espiritualmente que eles não conseguiram ver que aquele que estava pregado na cruz do Calvário era o autor da vida. Outra coisa que me chama a atenção, querido, que quando Deus quer, Deus mexe até com a natureza para ver se o homem desperta. Lá no Egito é dia e Deus vai fazer o dia se transformar em trevas, em densas trevas tão profundas que vai durar 3 dias. Até a natureza, ela obedece a Deus. E quando, por volta de meio-dia, veio aquelas trevas, a terra foi coberta pelas trevas, Jesus está naquela cruz do Calvário, ainda vivo, milagres acontecendo e o povo não consegue ver, atentar que ali estava o autor da vida. Queridos, por volta da hora 9, aconteceu coisa extraordinária. É o momento em que Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele fala estas palavras, querido, a palavra de Deus diz que o véu do templo, ele se rasga, se parte em 2. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que nós passamos a ter livre acesso ao trono de Deus. Neste momento, a palavra de Deus diz que a terra, ela vai tremer, tremer, tremer. As rochas vão se fender. E a palavra de Deus que naquele momento algo sobrenatural vai acontecer. Além das trevas, além do tremor da terra, além das pedras sendo fendidas, sepulcros vão ser abertos. Os soldados vão ficar apavorados porque eles vão ver a terra tremer, as pedras se fenderem. Mas antes disso eles vão falar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Queridos, e a palavra de Deus então vai nos dizer que os soldados, eles vão acordar e vão chegar até diante dos maiorais e vão dizer do que aconteceu. Assim será, assim foi naqueles dias. Os mortos ouviram a voz daquele que havia morrido e havia ressuscitado e se levantaram do seu sepulcro, porque quando o véu do templo se rasgou, eles entenderam que era momento de subir, de sair do seio de Abraão, de sair da terra.
Eles ouviram e obedeceram a voz do seu Criador. Por que a terra tremeu? Por que as pedras se fenderam? Por que se tornou-se noite? Queridos, a criação ficou, creio eu, revoltado com o que estavam fazendo com o seu Criador. Naquele dia foi movido um mundo espiritual, foi envolvido um mundo material. Todos ficaram abalados com a voz, com a morte do nosso Senhor. Menos os judeus. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E o que eu quero dizer com esta palavra? Que a vinda de Jesus, ela também está próxima. Jesus, querido, ele está voltando. E quanto tempo nós temos pregado e nós temos falado e as pessoas têm dado a promessa de Deus por tardia. Não acredita que Jesus vai voltar. Como lá também naqueles dias que Jesus havia falado que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos malfeitores, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Não foi feita essa promessa? E eles acreditaram? Não, queridos, eles não acreditaram. Eles se esqueceram por completo dessa promessa que Jesus havia feito. Aqueles que mandaram guardar o corpo de Jesus, não. Quando eles viram o sepulcro aberto, eles logo identificaram, era o Filho de Deus. Mas havia uma promessa para os discípulos. A promessa não tinha sido feita para os grandes, nem para os soldados romanos. A promessa tinha sido feita para os discípulos. Ei, a promessa é feita para mim e para você, que Jesus está voltando. Não é para aqueles que estão lá fora, não. É para mim e para você, e também para aqueles que crê. Queridos, domingo, 3 dias depois, Jesus ele vai ressuscitar. Maria vai lá preparar o corpo do mestre. Foi só colocado lá, mas não foi preparado, não foi perfumado, não foi embalsamado. E Maria, ela vai entrar no sepulcro. E quando ela entra no sepulcro, Maria, ela vai se assustar. Por que ela se assustou? O corpo do mestre não estava ali, nem poderia estar. Ele não disse que ia ressuscitar? Ele não falou que ele ia ressuscitar? A palavra de Deus diz que o anjo veio, pegou a pedra, saiu movendo a pedra foi rolando, sentou-se 2 anjos em cima da pedra. Maria entra desesperada dentro do sepulcro. E cadê o corpo do mestre? Não está. Maria entra em desespero. Maria com as outras. Cadê o corpo do mestre? Ei! Jesus não disse que ele ia ressuscitar? Era para ela entrar dentro do sepulcro e não ver o corpo de Jesus e falar. Se cumpriu, ele falou que ele ia ressuscitar e ele ressuscitou. Eles não acreditaram. E a promessa de Deus hoje é essa, que ele vai voltar. E muitos dos santos, que sou eu e você, já temos dado a promessa de Deus por tardia. Lembra das 10 virgens? Eram 10 virgens. Todas são virgens, todas estão vestidas com as mesmas roupas. O propósito das 10 é o mesmo, esperar o noivo. As 10 estão com as suas lamparinas com azeite. A diferença entre as 10 é que 5 tinha azeite, mas 5 tinha azeite de reserva. Vejamos uma coisa, o noivo tardou. É de costume que a noiva tarde, mas o noivo não. O noivo costuma chegar primeiro, mas o noivo demorou para chegar. As 10 noivas dormiram, elas cochilaram, elas dormiram, o noivo tardou. O que quer dizer que com o noivo tardou? Não sabemos a hora que o noivo vai vir. Mas nós precisamos estar preparada para ouvir o toque da trombeta a qualquer momento. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque azeite simboliza o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós e ele não pode se afastar, ele não pode faltar, ele tem que estar dentro de nós continuamente. Continuamente o Espírito Santo tem que estar dentro de nós, porque é ele que está preparando a sua igreja para chegar diante do Senhor. Queridos, veja bem, além do noivo tardar, ouviu-se um grito: lá vem o noivo. É como você ouvir o som da trombeta tocando. Lá vem o noivo. É o grito, é gente ouvir o toque da trombeta sendo tocado. Veja, lá vem o noivo. Então o noivo não estava ali. Não era só levantar e acender as suas lamparinas. Não era só pegar as suas lamparinas. Tinha que ter reserva para ir de encontro ao noivo. 5 tinha, porque 5 era prudente. 5 não dava lugar para mais ninguém além do Espírito Santo.
As 5 carregavam azeite com elas de reserva e 5 não. E veja que coisa interessante, que quando elas falaram, as nécias, quando perceberam que elas não tinham azeite, que elas não estavam cheias, que elas não estavam preparadas para ir de encontro ao noivo, elas se desesperam. E elas vão falar para as outras 5 prudentes: dai-nos do seu azeite. E elas vão olhar para elas assim: olha, nós temos azeite até que dava para vocês, mas nós não vamos dar não. Vai e comprai o de vocês. Comprar onde, né, queridos? É meia-noite. Comprar onde? E tem um caminho a ser seguido até ao encontro do noivo. Então precisava de azeite para chegar diante do noivo. Porque quando for o arrebatamento da igreja, quando a igreja for se dar em casamento com Cristo Jesus, vai acontecer o que aconteceu com Rebeca e Isaac. O que aconteceu com Rebeca e Isaac? A palavra de Deus diz que Abraão mandou Eleazar ir lá na terra dele. E a palavra de Deus diz que quando Eleazar vai buscar uma noiva para Isaac, ele faz propósito em seu coração. Ele vai chegar perto de um poço. E ele vai dizer assim: aquela que me der água e oferecer águas para o meu camelo, essa será a noiva. E quando ele vai na casa dela e vai perguntar se ela está pronta para ir de encontro ao noivo, e a família dela fala assim: deixa ela ficar aqui mais um tempo, ela passar mais um tempo aqui, a gente festejar, ela se preparar. E aí ela diz assim: eu estou pronta para ir com ele. E Eliezer pega Rebeca, toda adornada, toda enfeitada, porque ele deu presente para ela. E ela foi toda preparada, toda adornada para ir de encontro a Isaac, que estava lá no campo esperando a ela. Queridos, o Espírito Santo, a cada dia, ele está nos adornando com louvor, com oração, com jejum, com consagração. Ele nos leva a nos encher, a nos preparar, a estar com as nossas vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro, para ir de encontro ao Mestre. Jesus não vai vir aqui na terra buscar os seus. Não, queridos. A palavra de Deus diz que ele vai estar nos ares. Quem vai nos levar para nos apresentar, nos entregar na mão do Cordeiro, é o Espírito Santo de Deus. Queridos, Maria, os discípulos, eles se esqueceram da promessa que Jesus havia feito para eles. Jesus vai ter que dizer para Maria, que Maria não conseguiu reconhecer, porque o que Maria tinha na mente dela? Qual foi a última imagem que Maria viu de Jesus? Foi um Jesus com a coroa, todo ensanguentado, com a lança travada no seu corpo, suas mãos, ele todo ensanguentado. O nosso mestre, ela viu o nosso mestre todo destruído, mas o nosso mestre, ele ressuscitou. Ele ressuscitou entre os mortos, e ali ele estava com as novas vestes, estava totalmente diferente daquela última visão. Ei, tira essa visão de um Jesus da cruz do Calvário, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e as promessas que ele fez na minha vida, na tua vida, queridos, se você crê, ela vai se cumprir. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver, mas a qual nós esperamos, a qual nós aguardamos em Cristo Jesus. Maria só conseguiu reconhecer Jesus quando Jesus disse Maria, e quando ela volta para trás, ela diz Rabone. Ela vai ouvir, ela vai conhecer a voz do Mestre, que só o Mestre nos chama pelo nosso nome. Só Ele conhece o nome que eu tenho, você tem, e o nome que Ele preparou para nós lá na Nova Jerusalém. Queridos, e aí Maria, ela reconheceu o Mestre. Não devemos esquecer das promessas do Senhor. Tem muita gente por aí, queridos, acreditando mais nas promessas de Deus do que eu e você.